Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Flávio Cavalini, professor de matemática, mais uma vez fazendo para vocês uma aula sobre atividade. Nessa matéria, multiplicação de matrizes. É a atividade 6 desse bimestre. Então aqui a atividade que foi passada para vocês, eu vou fazer os dois exercícios do exemplo aí, e daí vocês tentam fazer os exercícios que são semelhantes ao exemplo. Olha aí então, atividade 6, multiplicação de matrizes. A multiplicação entre duas matrizes só é possível se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda. Na atividade anterior, nós multiplicamos número por matriz. Aí é mais simples, a gente só multiplica o número por todos os elementos e boa. Nesse caso, nós vamos multiplicar matriz por matriz. Tem uma técnica para fazer. O produto entre duas matrizes A e B é feito multiplicando seus elementos das linhas da primeira matriz pelos elementos correspondentes das colunas da segunda matriz. E no final, somando os resultados. Vamos ver o exemplo. Obtenha o produto da matriz A, que é uma matriz 3 por 2, tem 3 linhas e 2 colunas, pela matriz B, que é uma matriz 2 por 2. Certo? Como que é a resolução? Nós multiplicamos as linhas da primeira, que nem está aqui, multiplicando-se as linhas da primeira pelos elementos correspondentes das colunas da segunda. Então, vou multiplicar a primeira linha, essa primeira linha aqui, com a coluna dessa aqui. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, esse com esse, e o segundo com o segundo, e 1 vezes 4. O 3 vai multiplicar o 2, está aqui, 3 vezes 2, e o 1 vai multiplicar o 4. 3 vezes 2, 1 vezes 4. E depois somamos os resultados. Vamos lá então de novo. 3 vezes 2, que está aqui, e 1 vezes 4, que está aqui, somando o resultado. Aí agora, essa linha com essa coluna aqui, 3 vezes 5 e 1 vezes 7. Então, essa primeira linha já multiplicou todas as duas colunas. A primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna. Depois de feito isso, depois da primeira linha multiplicar as duas colunas, eu mudo de linha e faço a mesma coisa na segunda linha. Agora com a segunda linha, essa aqui, 2 vai multiplicar o 2 e o 5 vai multiplicar o 4. Repete o processo. 2 vezes 2 está aqui, 5 vezes 4 está aqui, soma o resultado. Depois 2 vezes 5 está aqui e 5 vezes 7 que está aqui, soma o resultado. E finalmente vamos fazer com a última linha. Mesmo processo, aprendeu a fazer uma, aprende o resto. O 4 vai multiplicar o 2 e o 7 vai multiplicar o 4. Então 4 vezes 2 está aqui e 7 vezes 4 que está aqui. Soma o resultado. E o último de tudo, 4 vezes 5 que está aqui e 7 vezes 7 que está aqui. Soma os resultados. Nessa segunda parte coloquei só a soma e aqui o resultado final, que a gente multiplica e soma. No segundo exemplo é um problema. O problema que explica por que a gente multiplica e soma, certo? Então vamos lá. O número de transistores e o número de alto-falantes usados para montar 3 aparelhos de TV foram especificados em uma tabela. Transistor é uma pecinha eletrônica que vai em aparelhos eletrônicos, tipo TV, algum aparelho de som. Tem muitos aparelhos que usam essa peça chamada transistor. Aparelho de TV usa. E alto-falante, que todo mundo sabe, acho que o que é, né? Que é onde sai o som. Então, para montar o aparelho tipo A, usa 13 transistores e 2 alto-falantes. Aí tem um aparelho tipo B lá, um modelo diferente,
que usa 18 transistores e 3 alto-falantes. E o C, 20 transistores e 4 alto-falantes. São modelos de TV diferentes. O A tem alguma sofisticação diferente, o B assim. É esse que o exemplo está falando. Bom, na tabela B, ele mostra a produção dessa empresa. Ela quer produzir nos meses de janeiro e fevereiro. Em janeiro ela quer produzir 12 do tipo A de TVs. E em fevereiro 6. Aí ele fala, determine o número de transistores e alto-falantes que são necessários para atender a encomenda que ela vai precisar produzir de TVs para vender para uma loja, alguma coisa assim. Como consome tudo isso em cada aparelho, ela vai, para produzir todos os aparelhos, ela vai precisar dessa quantidade. Aí é uma multiplicação de matrizes. Por quê? Eu multiplico a primeira coluna com a segunda e somo os elementos, para daí dar o total no final. Aí está aqui, ó, a primeira tabela e a segunda tabela. Essa daqui é a tabela A, ó, e essa daqui é a tabela B. Eu vou multiplicar uma pela outra. Multiplicar a linha com a coluna e somar. Multiplicar a linha 2, a segunda linha, com as colunas e multiplicar. O primeiro vai com o primeiro. Vou mudar a cor aqui. O segundo vai com o segundo. E o terceiro vai com o terceiro. Então vai ficar 13 vezes 12, que está aqui, mais 18 vezes 24, que está aqui, mais 20 vezes 12, que está aqui. Aí a primeira linha com a segunda coluna. Repete o processo aqui, ó. Aí muda de linha. Vem nessa linha aqui. Faz o mesmo processo. O primeiro com o primeiro, 12. O 2, aliás, com o 12. O 3 com o 24. 4 com o 12. E o último, que é essa linha com a última coluna. 2 vezes 6, 3 vezes 12, 4 vezes 9. Soma os resultados. Obtivemos aqui, nessa primeira linha, estão os transistores. E nessa segunda linha aqui, estão os alto-falantes. Nessa primeira coluna, é o mês de janeiro. E nessa segunda coluna, é o mês de fevereiro. Então aqui eu vou ter o total de transistores nos 2 meses, e aqui eu vou ter o total de alto-falantes nos 2 meses. Nesse caso aqui, eu tenho só os transistores em janeiro, ó. Ou, por exemplo, só os alto-falantes em fevereiro. Certo? Aí, dentro do que pergunta, o total, então eu somo o total de transistores e dá o total que eu vou precisar para conseguir montar todos os aparelhos de TV. E o total de alto-falantes para montar todos os aparelhos de TV. Essa é a resposta. Certo, pessoal? Olha as atividades, ó. Primeiro exercício. Um produto simples, multiplica a primeira pela segunda, vai dar uma dessas daqui. Segundo, um exercício básico também. Um detalhe nessa, aparece um sinalzinho de menos. Então aí tome cuidado com esse sinal de menos. Quando multiplica, menos com menos dá mais com menos dá menos, é aquela joguinho de sinal. Terceiro também, aumentou um pouquinho mais os menos aqui só. No quarto, aumentou um pouquinho mais de número e tem sinalzinho de menos, todo o mesmo processo, mesmo esquema. E no quinto, um problema. Aliás, esse problema caiu na prova de 2016 da AP. E normalmente, vocês mesmos sabem, vem repetindo, né? Então, bom treinar eles. É um exercício, é um problema envolvendo multiplicação de matrizes. Bem tranquilo de fazer. Certo, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar.